A segunda turma do STF vai julgar a conduta do Moro no processo do triplex do Guarujá, né? E acaba de receber do ministro Lewandowski, que suspendeu o sigilo daqueles diálogos, né, do Moro com procuradores da Lava Jato, parte do material gravado. Como é que o ministro Gilmar avalia esses conteúdos? Vamos aguardar, eu acho. Nós vamos ter uma discussão certamente na turma, quando esse processo for colocado em julgamento, que é se esse material pode subsidiar eventuais posições, uma vez que se diz que eles provêm de provas ilícitas. Então teremos essa discussão e certamente esse debate. Mas eu estive lendo, como você também deve ter visto, alguma coisa desses diálogos e de fato eles revelam uma situação bastante preocupante, né? Uma posição do juiz Sérgio Moro como se fora, na verdade, um chefe da operação da Lava Jato. É como se ele fosse o coordenador chefe do grupo de procuradores. Os procuradores falam, por exemplo, que apresentariam uma denúncia nesses e naqueles termos, e ele então faz reparos e considerações. Em suma, há uma atitude de, vamos chamar assim, muito cooperativa nesse processo. Já não estou interessado mais na discussão dessa questão no Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico. Mas eu acho que as forças-tarefas que porventura vierem a se estruturar não poderão se estruturar sob esse modelo de cooperação, dessa relação promíscua entre procuradores e juízes. Em várias passagens, se você depois se der ao trabalho de ler e trazer aí para o seu imenso público, se verá que o Moro assume as posições de um chefe do grupo da força-tarefa. O Dallagnol faz consultas sobre como deveria proceder, manda informações e combinam ações. Em suma, isto parece muito preocupante, a não ser que aquilo que esteja lá escrito, né, que nós vamos dar também o benefício da dúvida, seja uma peça ficcional, que nada daquilo tenha ocorrido. Recentemente uma colega sua me perguntou, mas e esses diálogos? Eu disse, se forem diálogos de tipos angelicais, não haverá nenhum problema, né? Infelizmente, os diálogos não são de anjos. Ultimamente está difícil achar anjo no Brasil. A gente tem visto mais demônios do que anjos. Aliás, tem uma frase do Borges que é muito boa, né? Outro dia um cara me perguntou assim, pô, mas você não perdoou o cara? Eu falei, perdoei. Mas é como o Borges dizia, eu perdoo, mas amar é tarefa dos anjos, né? Perdoar eu perdoo, mas amar fica para os anjos. E ultimamente a gente não tem visto muito anjo aqui no Brasil. Mas de que forma pode comprometer o julgamento do Lula e esse tipo de apreciação que não poderia haver contato do juiz, que tem que ficar isento, com os senhores procuradores, quem está investigando o caso juridicamente? Não, nós vamos discutir isso no âmbito da turma, e eu tenho a impressão de que o caso em si mesmo, essas revelações, elas não terão influência sobre o julgamento. Pelo menos esse é o meu posicionamento. Embora aqui se saiba muito mais coisas do que se sabia ontem ou anteontem, né? Há muitas informações que, como eu disse, deixam em má luz todo esse modelo. Por exemplo, se fala numa cooperação internacional com a Suíça ou com os Estados Unidos de maneira informal, fora dos canais normais. Isso significa carrear provas aos autos contra
pessoas que eventualmente estejam sendo investigadas no Brasil sem a observância do devido processo legal internacional. Isso pode ter reflexos em condenações que foram aqui proferidas. Mas como eu sou bastante otimista, como você sabe, eu não quero mais discutir esse tema. Eu acho que esse tema será julgado com os elementos que estão colocados. Aqui há um grande aprendizado para todos nós. É preciso que se repense essa ideia das forças-tarefas, que nós não incidamos nesse erro. Datena, aqui, eu já acho que em outro programa seu, eu já disse uma frase do Mário Henrique Simonsen, que ele dizia: o trapezista morre quando pensa que voa. Aqui eu acho que os trapezistas pensavam que voavam, e acabaram, portanto, produzindo isto que é, veja, sem análise de consequências, uma grave catástrofe para a justiça brasileira, uma grave catástrofe para o Ministério Público brasileiro, para os segmentos de investigação. Pensando nisso, algum trapezista pode ser penalizado ou servirá mesmo para balizar apenas procedimentos futuros de relação de juízes com procuradores, promotores de força-tarefa e daí por diante? Inicialmente eu imagino que servirá para balizar novas condutas. Certamente haverá sempre a defesa de que essas informações, pelo menos essas informações, lastreiam-se em provas ilícitas. Foram os hackers de Araraquara que a trouxeram, e que trouxeram essas provas, e assim por diante. Se houver meios e modos de provar por outras provas que essas pessoas agiram para além dos limites legais, pode ser que venha alguma punição. Os órgãos aí de controle do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, para este se coloca hoje mais uma dificuldade, porque o juiz Moro, como você sabe, deixou de ser juiz, foi para o governo Bolsonaro, do qual depois foi demitido. Portanto, ele perdeu o cargo de juiz, não estaria mais submetido à jurisdição do CNJ. Mas, como eu disse na fala anterior, o que é relevante é uma nova institucionalização, é uma nova institucionalidade.